Bom, gente, como tem pessoal aí tem muitos que tá com um pouco de dúvida, né, a respeito do desenho, do trabalho do desenho, eu tive a ideia de gravar esse vídeo para vocês terem pelo menos uma noção de como que tem que ser feito. Porque às vezes o professor explicando, ou mesmo acompanhando pelo livro, não dá para ter uma noção precisa do que precisa ser feito, né? Vamos lá. Aqui eu já me adiantei, já fiz a margem, só para lembrar, a margem é 2,5 cm do lado de cá, né, ou 25 centímetros, desculpa, 25 milímetros na margem esquerda e as demais margens 7 milímetros, certo? Para o desenho ficar mais ou menos, assim, o exercício pede para que o desenho esteja o mais centralizado possível. Eu me adiantei aqui e tracei uma linha que é o mesmo rumo que eu tomei para esse desenho aqui. Eu tracei 15 centímetros do canto da folha para o centro e 12 centímetros do canto inferior aqui da folha para cima, chegando no centro da folha. Então aqui eu tenho 12 centímetros da para cá e 15 centímetros daqui para cá. Isso é para a gente começar o desenho por aqui, para no final o desenho ficar mais centralizado. Vou botar isso daqui, certo? Então vamos lá. A primeira circunferência, o exercício pede que seja com um raio de 40 milímetros, né? Então vamos colocar aqui no compasso 40 milímetros ou 4 centímetros, né? Eu vou fazer esse exercício um pouco mais rápido, porque mais cedo eu tentei fazer o vídeo para poder mandar e ficou um vídeo muito comprido, então eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido para ficar mais aproveitado. Bom, começando pelo centro aqui, já vamos fazer a primeira circunferência com um raio de 40, certo? Aí o exercício pede para que do ponto inicial que a gente começou, a gente desça 2 centímetros, certo? Esses 2 centímetros então o exercício no livro digital pede para que tracemos uma reta 2 centímetros para baixo e traça uma linha 67 milímetros, né? 20 milímetros para baixo e 67 milímetros para a esquerda e 67 milímetros para a direita. Só que depois dessa linha que a gente vai fazer, a gente tem que apagar. E é só uma linha só para poder achar o ponto onde a gente vai fazer as duas circunferências menores. Então, para diminuir o trabalho, eu acho que não tem necessidade de a gente fazer a linha. Se alguém se sentir melhor fazendo a linha, que dá para enxergar melhor, mas eu acho que só marcando os pontos 2 centímetros para baixo do centro da primeira circunferência, seguindo o mesmo rumo, a gente vai marcar 67 milímetros para a esquerda. Aqui, já apaguei esse outro ponto aqui para não confundir. Aí, 67 milímetros para a esquerda e 67 milímetros para a direita, certo? Então são esses dois pontos aqui. O ponto ficou com o outro aqui atrapalhando. Então, esses dois pontos aqui, que nada mais é do que 2 centímetros para baixo do ponto da circunferência maior, 2 centímetros para baixo e 67 milímetros para a direita e 67 milímetros para a esquerda. As circunferências menores são de 30
milímetros ou 3 centímetros. Um pouquinho menor. Aí. Vamos lá. Ponto que a gente marcou. Certo? Agora outro aqui. Pode ser que às vezes o ponto que vocês marquem, na hora de fazer a circunferência, vocês começam encostando aqui, ó. Porque às vezes pode ser que dá passa um pouco, falta menos de, às vezes meio milímetro para encostar na circunferência. Então é só dar uma ajustadinha na agulha, joga um pouquinho para lá. Assim, ajustezinhos de décimos de milímetro não vai atrapalhar o desenho. Certo? Agora vamos fazer os arcos aqui de cima. Esses arcos aqui de cima, o exercício pede que seja com um raio de 150, o raio de 150 milímetros, né? Então esse raio de 150 milímetros, o que o professor ensinou lá, aquele negócio de R1, R2, R3. Então o R3 é o raio total, certo? O raio total, o raio de 150, que vai ser a abertura do compasso. Esse exercício faz. O 150 é o R3. O R1 e R2 o que é? São os raios da circunferência que a gente tem aqui. Então, se a gente tem um raio, a gente tem uma circunferência com raio de 30 e uma outra, né, que daqui a aqui, o raio de 40. Então o exercício pede para que a gente diminua o 150 do 30 e diminua 40 do 150 para a segunda circunferência. Ficou meio complicado, mas vamos fazer aqui para entender. Vamos traçar uma linha qualquer, não precisa ser esquadrejada nem nada. Uma linha aqui, mais ou menos reta aqui, certo? Eu vou abrir meu esquadro em 150 milímetros ou 15 centímetros. Vou marcar o início da ponta aqui da reta e vou marcar, certo? Vocês concordam que daqui do início até aqui no final eu tenho 150 milímetros, certo? Agora eu vou pegar a minha circunferência menor, essa daqui, ó, essa circunferência, ela é 30 milímetros, certo? Conferir aqui na régua, aí, 30 milímetros. Eu vou riscar aqui, certo? Então o exercício pede para que seja feito o R3 menos, vamos dizer que a circunferência menor seja o R1, né? Menos o R1. Então, o que a gente vai fazer? Vamos diminuir o R1, que é o raio de 30. Vamos diminuir do 150, vamos diminuir 30, certo? Vai dar 110, desculpa, 120. Aqui, ó. Este vai chegar aqui, ó. Certo? Que é igual a 120 milímetros. Aí a gente vai pegar aqui, ó, na nossa circunferência menor, certo? Vamos traçar uma linha aqui, não muito forte, porque depois a gente vai ter que apagar. Como as duas circunferências são iguais, para outra circunferência menor a gente pode usar a mesma abertura do compasso. E marcou aqui, certo? Agora para maior, né? Maior o raio dela é 40. Então eu tenho que puxar aqui, ó, marcar o centro e acertar aqui 40 ou na régua direto.
que é até mais exato, a gente já marcou 40 aqui na régua. 40 milímetros de raio. Eu vou remarcar aqui, ó, 40. Daqui até aqui eu tenho 40. Então se eu quero 40, total 150. Se eu quero tirar 40, vou tirar até aqui. Então eu ponho a agulha aqui e vou até o final da linha. Certinho, ó, certinho. Volto no desenho, vou lá na minha circunferência de 40. Certo? E marco aqui. Ó. Não muito forte, porque depois essa linha a gente vai ter que apagar. Então eu encontrei dois pontos aqui, ó. Aqui e aqui. E com esses dois pontos que a gente encontrou, eu volto a puxar minha circunferência maior aqui, que é a circunferência do arco de 150 milímetros. Aqui. Tá faltando um pouquinho. Aí, legal. 150 milímetros. Aí esses 150 milímetros, nós vamos marcar o ponto da agulha aqui, né? Lembrando que para o raio externo é o ponto da esquerda, você vai abraçar a circunferência da direita. Só que às vezes, se não bater, o primeiro desenho deu certo, esse aqui não bateu 100% certinho. Você pode dar uma ajustada, meio milímetro, 1 milímetro para baixo aqui, ó. Você vê se vai casar nas circunferências. Você tem a opção de fazer. Você pode fazer um ajuste assim pequeno. Aí, ó. Mas o ponto vai ser originado aqui. Você vai fazer um ajuste de menos de 1 milímetro. São bem pouquinho para poder ficar a circunferência certinha. Esse ajuste às vezes acontece porque na hora de abrir alguma das circunferências, ou de 30 ou de 150, pode ser que eu não tenha aberto exatamente certinho. Às vezes faltou meio milímetro é bem pouquinho, só que na hora do desenho acaba dando uma diferença grande. Bom, tá feito aqui o primeiro arco. Agora para o arco de baixo, eu acho legal colocar uma folha aqui, porque a marcação da linha vai sair um pouquinho fora da folha. Ele pede um raio de 100 milímetros, que é para o arco aqui da parte de baixo. Então é legal colocar uma outra folha aqui. Vou colocar um durex. Não muito forte, que é só para apoiar a folha, não pode ser muito forte, porque depois a gente vai tirar ela e às vezes pode correr o risco de rasgar a folha, então não cola muito forte não. Vamos lá, o raio menor ele é de 100 milímetros, só que aqui é diferente. Vocês lembram que pro raio maior a gente teve que fazer o 150, certo? O 150 aqui, né? O 150. Para achar o ponto, a gente teve que tirar o 30 e depois, para a circunferência maior, tirar o 40, que é o raio do maior. Nesse caso aqui, para o inferior, ele é o contrário. A gente tem que fazer 100 milímetros, que esse 100 milímetros é o raio 3, é o que está pedindo no exercício do livro digital, mais o raio da circunferência. Então, se a nossa circunferência é 30 e lá pede um raio de 100, a gente faz já direto. Poderia fazer aquela linha que o professor faz, né? Você marca 100 milímetros, aumenta 30 e tal, mas assim, aqui é mais, não precisa fazer tão complicado.
Se você tem um raio de 30 e precisa fazer circunferência de 100, então você já joga 100 mais 30, 130 milímetros. $130. Vamos marcar aqui. Ó, da folha, tá vendo? Por isso que eu coloquei uma folha a mais embaixo, porque ela foge um pouquinho da folha. Até daria pra gente jogar o desenho um pouquinho para cima, só que o desenho ia ficar muito lá em cima e mesmo assim a circunferência acho que nem ia dar no tamanho da folha. Certo? Aqui. Essa aqui foi a do 130. Certo? Agora, para a original do raio maior é 40, mais o 100, 140, ou 14 centímetros. Isso aí. Coloca aqui no centro, a gente vai cortar as duas, certo? Cuidado para não confundir com o superior. Os pontos que a gente precisa são esses aqui, os dois de baixo aqui, ó. Certo? Com o compasso, você passa a linha e já marca em volta aqui para você não se perder. Certo? Agora a gente volta no raio, abre o compasso no raio de 100 milímetros. Marca os pontos que a gente encontrou aqui. E vamos marcar a circunferência. Aí. O segundo ponto. Assim como os arcos superiores, se for necessário você fazer algum ajustezinho na agulha, na hora do risco, é normal. Esse aqui, pelo menos, os dois não precisaram, mas você viu que você pode ver que o de cima eu precisei fazer um ajustezinho. Mas, enfim, a parte principal do desenho tá aí, tá feita. Certo? Até assim, a parte mais chatinha do desenho, né? Porque agora o restante é a parte de acabamento, né? O exercício vai pedir. Vamos lá. Um arco. Não sei como é que tá o vídeo. Deixa eu ver, já tá 18 minutos já. Tá chato pra caramba me aguentar aí. Mas calma aí, gente. A intenção é ajudar. Vamos lá. 2,5 centímetros. Foi aqui. 2,5 centímetros. Que é a circunferência. Ela começa mais ou menos aqui, né? E vai até em cima. Depois a gente marca onde a gente vai apagar. Certo? Aqui também, esse lado ele tem dois arcos. Marca mais ou menos, depois eu mostro como que a gente marca onde vai ser apagado. Certo? No centro das duas circunferências tem uma outra circunferência também de 1,5 centímetro ou 15 milímetros. Certo? Essa aqui é mais chatinha de fazer porque o compasso tem que ficar bem pequenininho. Agora a circunferência interna aqui de 30 milímetros, que é para fazer a parte onde vai os números lá e tal. Que não precisa desenhar os números, pelo menos seguindo o desenho. Não sei se o professor quer que faz, mas eu segui pelo que está no livro digital, então eu não desenhei. Até porque minha letra não permite esse tipo de atividade. Vamos lá. Aqui. Não precisa fechar o círculo, a circunferência, que depois a gente vai fazer os cortes.
Bom, todas as linhas que pede para ser cortado no exercício diz que são dentro dos 45 milímetros, dos 45 graus. Então a gente vai usar esse esquadro aqui. Lembrando que nós temos dois esquadros, aquele que é o de 60 e o de 30 graus, né? 30 graus, 60 graus, e esse quadradinho aqui a gente quase não, a gente não usou também, outro a gente não usou, que é o de 45 graus, certo? Esse aqui, o que a gente vai fazer? Ele pede linhas aqui, ó, de 45 graus, que é a marcação. Então a gente vai usar o esquadro, apoia ele aqui, ó, na base da folha, e vamos correr aqui, ó, para lá e para cá, até a base do esquadro aqui, ó, até essa base dele aqui encostar no ponto. Então apoia, ajusta ele aqui na base da folha e corre a linha até atingir o ponto ali. Confere na base da folha se vai dar certo. Passou um pouquinho. Aí. Vou fazer a marcação aqui. Opa. Aqui a superior é um esquadro de 90 graus. Que só marcar para a gente apagar depois. Aqui também é a mesma coisa. Marcou o ponto ali. Então embaixo é o risco. Em cima só uma marquinha que dali para lá a gente vai ter que apagar a linha. Mesma coisa. Lembra sempre de acertar a régua no ponto do centro da circunferência e não esquecer de esquadrejar, colocar o esquadrejadinho aqui na folha. Certo? Vou fazer mais de longe aqui. Marcou até na circunferência de 2,5 aqui. Faz uma marquinha aqui para a gente poder apagar essa linha depois. Certo? Esse desenho no centro. Ele está também em 45 graus de acordo com a linha. Então aqui é a mesma coisa. Se alguém tiver um esquadro desse que seja um pouquinho menor, pode acontecer de na hora de você encostar ele aqui no canto da folha, ele não alcance aqui em cima. Então o que a gente faz? Colocar a régua aqui, marca uns 3, 4 centímetros para cima, aqui, e o mesmo, vamos supor, marca 4 centímetros para cima aqui, 4 centímetros para cima aqui, e traça uma linha. Aí você vai colocar o seu esquadro em cima da linha, porque de repente o esquadro for um pouquinho menor, aí não vai alcançar. Em cima da linha aqui ele alcança, é aquele mesmo cuidado. Colocou no ponto, acerta na linha que tiver embaixo. No caso do meu esquadro aqui, ele vai alcançar lá. Então eu vou acertar ele na base da folha. Aqui, acertou na base da folha, certo? E essa linha paralela com o ponto da circunferência. Vou vir aqui, tem que fazer. Não vai fazer um risco, vamos só fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, que é o ponto que eu vou apagar. Aqui é a mesma coisa. Não é um risco, só uma marquinha, certo? Aí esses pontos que estão a mais, onde eu vou apagar. Vou apagar mais ou menos aqui. O vídeo também não ficar tão chato, já até está passando os 20 minutos aí. Aqui. Certo? Aí depois isso aqui, aqui também a gente vai ter que apagar depois, né? Bom, legal. Agora rapidinho só para finalizar, o desenho está aqui. A legenda, deixa eu pegar aqui as medidas da legenda. A legenda ela vai ter no canto inferior direito, ela vai ter que ter
24 milímetros. Lembrando que 24 milímetros da margem, né? Aqui. 24 milímetros. Aqui. 24 milímetros por 178 milímetros. 17 centímetros, 8. 178. Legal. Aqui, 178. Certo? A primeira quadro ali que a gente vai colocar o logo da escrever o curso, né? 40 milímetros. Certo? 40 daqui para cá e 60 da direita para a esquerda. Certo? Aqui a gente temos que fazer 3 linhas. Deixa eu pegar aqui. Igual. 3 linhas. 24 dividido por 3, 8. Então 3 linhas de 8 milímetros. Isso. Certo. Puxei essa aqui a mais, que é a última linha aqui. Bom, gente, o desenho é esse daqui. Certo? Aí na legenda aqui, pelo menos eu segui o que está no livro, né? Eu coloquei aqui, ó, Anhanguera, Engenharia de Produção, o título do desenho, painel automotivo, o visto eu deixei em branco, que eu acredito que é o professor que vai fazer. Coloquei meu nome, o RA, a data, a escala 1:1 e medida em milímetros. Isso aqui é o que está no livro, eu segui o que está no livro. Então eu acho que é tudo aí. Depois a gente tem a marcação aqui para ser colocadas aqui ainda, né? O professor chegou a comentar alguma coisa de colocar, quem quisesse colocar os números aqui e tal, mas aí eu acho que fica, se o desenho já pede assim, eu acho que dá mais trabalho a gente colocar, dividir certinho as numeração, mas fica aí para quem tiver prática em fazer isso aí, fica legal fazer assim. E eu não fiz porque minha letra mesmo não comporta esse tipo de atividade. Bom, gente, isso aí, espero ter ajudado e qualquer dúvida pode mandar uma mensagem aí que eu tento ajudar. Obrigadão.